Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, meu nome é Theo Borges e eu vou compartilhar com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 27 de outubro. Eu espero de alguma forma que esse planejamento possa ajudar você também nesta quarta-feira. Antes da gente começar, eu vou comentar um pouco sobre as oportunidades que eu encontrei nessa terça-feira, dia 26, e depois a gente faz o nosso planejamento. Já aviso vocês, eu sou um cara um pouco mais detalhista, tem algumas competições que eu explora um pouco mais, principalmente a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, porque envolvem times que eu costumo acompanhar na terceira, segunda e primeira Liga da Alemanha. São competições que me dão uma lucratividade muito boa, então são times que eu me especializei um pouco mais. Então se você é um cara apressado ou uma pessoa apressada, não tem problema nenhum, acelera o vídeo ou pula, não tem problema nenhum, tá bom? Só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Este não é um canal de palpites, não faça a cagada de pegar tudo que eu coloquei aqui do lado de cá e colocar numa múltipla ou fazer uma entrada seca sem antes conferir o cenário do jogo ao vivo. O que eu faço aqui é uma criação de cenários para trabalhar ao vivo. Confirmou, eu estou dentro; se não confirmou, eu estou fora, e muitas das vezes não confirma. Paciência, futebol é assim, tá bom? Então deixa eu comentar, em cima dos back favoritos, nenhum deu padrão, porque muitos deles eu nem trabalhei e outros realmente eu fui ver e não tinha padrão. Tá, vou começar aqui de cima para baixo. O Chelsea, quando saiu a escalação do Chelsea, eu nem fui ver a intensidade do Chelsea ao vivo. A partir do momento que eu vi a escalação do Chelsea, eu já desanimei. Mesma coisa aconteceu com o Porto. O Porto ainda teve um outro fator, e eu queria agradecer a comunidade portuguesa que me acompanha aqui, que me deu a dica de que o Porto não costuma levar essa competição a sério, e o Porto perdeu para o Santa Clara por 3-1, e eu nem trabalhei o jogo do Porto depois que eu vi os comentários que o pessoal deixou aqui, e também tinha uma escalação completamente mista o time do Porto naquele jogo. Tá? O Sporting também eu não acompanhei, o Leipzig venceu, eu teve um padrão de back Leipzig, mas a odd estava muito baixa para mim. O Dortmund também não trabalhei, apesar de ter dado provavelmente um padrão de superioridade durante boa parte do jogo. Onde é que está esse jogo? Deixa eu marcar ele aqui como favorito para a gente comentar sobre ele. Por algum motivo ele não está aparecendo aqui. Mas enfim, foi 2-0 Dortmund, ele acabou marcando no segundo tempo. O único jogo que me deu padrão para alguma coisa dos times que eu tinha separado para o back foi o Freiburg, mas não foi em back, foi em lei ao Osnabrück. Neste momento aqui do primeiro tempo, não era uma pressão absurda do Freiburg, porque se fosse seria um back. Então foi mais confortável trabalhar em lei ao Osnabrück. E depois, com o lucro que eu consegui deste primeiro gol aqui, que foi uma cagada do goleiro do Osnabrück, eu usei para tentar buscar uma alavancagem, que era um possível empate do Osnabrück, que veio aos 97 minutos. Foi uma alavancagem muito boa, diga-se de passagem. Eu já estava entrando no mercado abaixo de 1,10, me correspondeu alguma coisa a 1,01, mas foi praticamente insignificante o que me correspondeu. Obviamente eu já tinha entrado um pouco mais acima. Foi uma situação de último lance do jogo, o Osnabrück já tinha uma última situação, deu escanteio, o goleiro estava na área, provavelmente o juiz não ia deixar correr um pouco mais. E aí todo mundo querendo varrer o mercado ali embaixo. Essa hora de 1,01 chegou a bater 1,07. Se eu não estou enganado, tá? Posso estar falando besteira, na minha mente aqui eu acho que foi por ali. E acabou dando o gol do Osnabrück. E depois que esse jogo acabou, eu não fui mais ver o resultado. E o Osnabrück, o papel se inverteu, né? Na prorrogação, o Osnabrück saiu na frente e quem marcou no último lance da prorrogação foi o Freiburg. E aí nos penais, o Osnabrück não teve tanta sorte, acabou eliminado. Dos Leia, pior equipe em campo, os dois jogos da Série B, um aconteceu agora, CRB e Curitiba, eu não trabalhei, e o outro está acontecendo agora, Goiás e Botafogo, 1-1. Não sei se deram algum padrão, eu realmente fiquei de fora. 1860 Munique e Schalke também não deu padrão para mim no Match Odds. O 1860 marcou cedo, aos 5 minutos, e houve uma bela de uma memória, de uma melhora, do Schalke durante o primeiro tempo. Eu vim com uma expectativa para o segundo tempo de que o Schalke poderia recuperar esse resultado. Estava esperando uma leitura, mas quem começou melhor foi o 1860 de novo, e o Schalke acabou tomando um vermelho aos 48, o que complicou muito a vida do Schalke. Eu cheguei a entrar no overlimit aqui, mas sem sucesso. O Schalke acabou eliminado. Não dá para dizer, eu esperava obviamente uma vitória do Schalke, mas não dá para dizer que a classificação do 1860 é uma zebra, porque historicamente o 1860 é um grande time, é o maior rival do Bayern, como eu comentei ontem com vocês, mas
realmente essa expulsão do Schalke prejudicou bastante a equipe. Do que eu tinha separado para o mercado de gols, 3 gols em Venezia e Salernitana. Salernitana venceu o time do Venezia por conta de um cartão vermelho, não só por causa disso, obviamente buscou a virada, mas o cartão vermelho ajudou demais. E o Spezia acabou marcando primeiro e depois tomou um empate lá no final. Não trabalhei esses mercados de gols porque eu estava bastante focado na Pokal. O melhor jogo do dia para mim, em relação a gols, foi Hoffenheim e Kiel, né? Todos os jogos que eu trabalhei, os cenários que eu enxerguei, eu comentei com vocês no Telegram. Como eu formatei o meu computador aqui, não está dando para colocar o meu Telegram na tela, mas tem um link dele aí embaixo. Tá? Eu comentei quando estava 2-0 esse jogo para o Hoffenheim, que havia uma possibilidade de trabalhar a goleada do Hoffenheim. Foi por lá que eu me envolvi também. Então eu trabalhei o longa exposição e trabalhei a goleada do Hoffenheim, porque era um jogo espelhado, né? Duas defesas fracas, 2 ataques fortes. Porém, na trocação, o Hoffenheim tinha muito mais espaço. Dá pra gente ver aqui pelas estatísticas que o Hoffenheim foi bem superior em relação a números, com 4 grandes chances criadas, apesar dos 2 gols contras feios que o Kiel marcou e os 2 gols anulados que o Kiel teve. A gente teve aqui um jogo muito bom para mercado de gols, com 6 gols. Fora a goleada do Hoffenheim, que também foi bem fácil de ler. E tivemos um Nuremberg e Hamburgo, 1-1. Jogo bem corrido no primeiro tempo, que eu também me expus aqui no 2,5, no longa exposição. Fribetei a posição depois do primeiro gol. Desculpa, fribetei depois do segundo gol do empate do Nuremberg. E faltou um gol aqui, acabou não saindo, fiquei fribetado. Depois, no final, o Hamburgo acabou passando nos penais. De maneira geral, só para fechar aqui o Mainz, times que poderiam se complicar. O Mainz começou perdendo para o Arminia. Então, tomara que esse alerta aqui, que na verdade esse time que pode complicar, só para você dobrar a atenção, esse alerta tenha evitado com que você tomasse esse primeiro gol aqui do Bielefeld. Depois, no segundo tempo, o Arminia o Mainz virou o jogo e no final tomou um empate. Esse jogo terminou 2-2 e o time do Mainz foi vencer na prorrogação. Então realmente não conseguiu vencer o Mainz aqui. Foi um jogo bom para trabalhar o over à frente, demorou para sair esse último gol aqui do Fabian Klos de cabeça, mas eu já estava fribetado. Foi dois tempos assim bem fortes no início. Primeiro tempo, logo um gol de cara do Bielefeld, uma correria danada, e depois o segundo tempo também, uma correria do caramba do Mainz, uma virada de jogo, e aí o Mainz recuou e acabou tomando um empate aqui do Arminia no finalzinho, mas venceu na prorrogação. De maneira geral, na Pokal, nenhuma surpresa. Acho que posso dizer aqui que a eliminação do Schalke foi um pouco de surpresa, mas não é um time horroroso do 1860, sem história nenhuma, um time fraquíssimo, não. É um time aguerrido e que tem uma torcida muito forte, né? Como eu falei ontem para vocês sobre a rivalidade com o Bayern. E o Schalke acabou com esse cartão vermelho se complicando. Vamos falar sobre o dia 27, porque o dia 27 está bem cheio. A gente tem muito jogo nesse dia 27. Deixa eu buscar aqui no SofaScore, para ver se eu não vou esquecer de nada, tá? Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Não vou conseguir trabalhar tudo. É humanamente impossível. Algumas competições eu vou me atentar um pouco mais, porque obviamente são competições que eu tenho um pouco mais de conhecimento das equipes. Eu sou um cara que trabalho bastante a terceira liga, a segunda liga e a primeira liga da Alemanha, então eu vou falar um pouco mais da DFB Pokal. Então se você é um cara apressado, uma pessoa apressada, não esqueça de acelerar o vídeo nessa parte, tá? Eu vou pular esse jogo da Udinese com o Verona, porque eu tô com um pouco de dificuldade para analisar esse jogo. A Udinese perdeu muito com a saída do Depou, e o Verona vem de uma excelente vitória contra a Lazio. Porém, eu não sei se a gente pode levar esses últimos resultados em consideração, tá? Porque os últimos resultados indicam pra gente um jogo com bastante gols. Os últimos 3 jogos da Lazio, do Verona, foi um 4-1 para cima da Lazio, perdeu de 3-2 para o Milan de virada, e um 4-0 para cima do Spezia. 4-5-5. 14 gols em 3 jogos. Os últimos 3 jogos da Udinese, ambas marcam em todos 6 gols contra a Sampdoria, 2 contra o Bolonha, 2 no jogo com a Atalanta. Ou seja, historicamente,
nos últimos 3 jogos dos dois, indica um jogo para gols, mas historicamente nos últimos 5 jogos foi um jogo com menos de 2,5 gols. Se a gente pegar aqui o histórico dos dois, 2-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0. Tô com um pouco de dificuldade. Eu poderia dizer que esse jogo pode ser mais pro match odds, talvez para fazer alguma movimentação, um jogo bastante parelho. A gente tem uma Udinese dentro de casa bem fraca e um Verona fora de casa ainda pior, porque não tem nenhuma vitória. Então um jogo difícil, complicado, e um jogo que eu vou pular pela quantidade de jogos que a gente tem por aqui, tá? Sampdoria e Atalanta, um jogo de um time de meio pelotão contra um time do pelotão de cima. A Atalanta não vem bem essa temporada, não começou bem essa temporada, por isso que eu não viria para trabalhar um back Atalanta aqui. Pode ser que esse jogo dê uma leitura de leia Sampdoria, mas eu tenho uma tendência de trabalhar mais o mercado de gols aqui, tá? Vamos dar uma olhada? A Sampdoria vem tomando gols nos últimos 5 jogos, nos últimos 7 jogos foram mais de 2,5. E a Atalanta também, apesar de estar vencendo fora de casa, não está perdendo. É um time que tem tomado gols e também tem sido mais de 2,5 gols. Tá? Dentro de casa, a Samp só tem uma vitória. Fora de casa, a Atalanta tem 3 vitórias e nenhuma derrota. Então, sim, existe um favoritismo aqui por parte da Atalanta. Sampdoria e Atalanta. Mas eu não descarto também trabalhar alguma coisa nesse jogo para o match odds. Alguma coisa contra a Sampdoria, né? Um back Atalanta precisaria de um padrão muito forte. Eu acho que esse jogo tem muito mais tendência para gols. Juventus e Sassuolo. Putz, eu tenho muita lembrança desse jogo, quando o Sassuolo ainda era um time acima da média. Só que esse jogo sempre teve aquela sensação de que o Sassuolo ia vencer, ia complicar a vida da Juventus, e no final a Juventus sempre dava um jeito de vencer. Quer ver? Nos últimos 11 jogos entre eles, a Juventus não perdeu nenhum. E a Juventus foi o primeiro a marcar nos últimos 10 dos 10, né? Vamos pegar historicamente aqui, ó. Juve, empate, Juve. A última vitória do Sassuolo foi em 2015, né? Uma cotação da Juventus a 1,40. A Juventus voltou a ter cotação baixa agora, depois da chegada do Allegri, depois de arrumar um pouco o pagode. Eu sinto que o Allegri está se preocupando primeiro em resolver a parte defensiva, e isso tem deixado uma defasagem grande na parte ofensiva. Se vocês derem uma olhada, o ataque da Juventus é pior, não só que Atalanta, Roma, Inter, Napoli e Milan, mas é pior do que o Empoli, do que a Lazio, do que o Bolonha, do que o Verona, do que a Sampdoria, do que o Genoa. Então assim, puta cara, que cara de 1-0 que tem esse jogo. Lógico, o adversário conta, né? O adversário sendo o Sassuolo, que é um time que defensivamente não é tão confiável, pode puxar um pouco esse jogo para gols, mas eu não tenho nem confiança para trabalhar um back Juventus nesse jogo, nem para dar o benefício da dúvida, porque eu não gosto muito ainda do que a Juventus está apresentando ofensivamente. E como é um time que está muito bem defensivamente, o Sassuolo, eu vejo o Sassuolo com uma dificuldade de marcar. Então esse jogo tem uma tendência grande de ser uma vitória da Juve, mas provavelmente eu vou ficar de fora e não venho para trabalhar gols por essa fraqueza da Juventus. Obviamente a gente tem aqui, se o Dybala jogar, se o Chiesa jogar, a gente tem um cenário um pouco diferente, tá? Mas inicialmente eu venho para deixar esse jogo aqui de fora, ok? Estou um pouco ressabiado. Empoli e Inter, eu acho que a gente pode buscar gols aqui também. Empoli e Inter. O Empoli é um time muito aguerrido, que está bem acima da média, mas que vem tomando gol a rodo, né? O time do Empoli é do meio do pelotão aqui, um dos que mais toma gol. Dentro de casa, o Empoli só venceu uma partida, perdeu 4, não empata, e a Inter é um bom visitante, tá? Se você pegar os últimos, não dá para pegar o histórico entre os dois, porque eles jogaram, o Empoli acabou de subir de divisão, mas nos últimos 5 dos 7 jogos do Empoli foram mais de 2,5 gols, nos últimos 6 dos 8 da Inter também. A Inter nesse campeonato, fora de casa, derrota para Lazio, vitória contra a Sassuolo, Fiorentina, empate contra a Samp. E o Empoli dentro de casa, derrota para time de baixo 2 vezes, vitória contra o Bolonha, time do meio,
E aí derrota para Atalanta e Lazio, times de cima. Acho que a gente pode ter vitória da Inter aqui sim. Agora, será que a gente vai ter um back Inter aqui dando padrão? Vale o benefício da dúvida, né? Vale. Vale ficar de olho. Mas, lembre-se, o Empoli não é besta. Não é à toa que ele está aqui em cima. Tá bom? 9º colocado. Lazio e Fiorentina. Tenho muita dificuldade de ler e entender como será a Lazio do Maurizio Sarri. Os últimos jogos têm me decepcionado demais. Demais da conta. Lazio nesse campeonato. Derrota para Lazio de 4-1. 4 gols do Simeone. Vitória para cima da Inter. Derrota para o Bolonha. Olha isso. Vê se vocês conseguem entender. Eu não consigo. Derrota para o Bolonha de 3-0 num jogo apático. Vitória sobre a Inter por 3-1 num jogaço. Derrota para o Verona de novo num jogo apático. Óbvio, teve espaço para gols e o Verona foi melhor. Eu não consigo entender. Tá? Então, num time que toma 3 do Bolonha, 4 do Verona, vai jogar contra uma Fiorentina que também tem uma coisa boa para gols, eu acho que a gente não pode fugir do óbvio aqui e ficar no máximo com o mercado de gols. Eu acho que o match odds vai ser muito complicado. Tá? Eu não confio nessa Lazio contra a Fiorentina, mas é aquilo. Perde para o Bolonha, ganha da Inter. Perde para o Verona, aí vem e ganha da Samp. Da Fiorentina. Vai entender, né? Vai entender. Cagliari e Roma. A situação do Cagliari é terrível. Terrível. Nem o João Pedro será capaz de salvar o Cagliari essa temporada? Interrogação. João Pedro, que é um brasileiro, número 10, que joga muito no Cagliari. Será que consegue? E o Keita Balde, que é a dupla de ataque com ele? Não sei, hein? Não sei. O Genoa já está o Cagliari já tomou 20 gols nessa competição, só marcou 11. Nos últimos jogos entre ele foram mais de 2,5 gols, ambas marcam. O Cagliari vem de 14 jogos seguidos tomando gol. Como é que está o desempenho do Cagliari nesse campeonato, hein? Uma vitória nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Uma vitória em 9 jogos. Só que o Cagliari é o primeiro a marcar contra a Roma quase sempre, ó. Primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Mas é bem provável que depois a Roma acabe castigando, né? Vamos dar uma olhada aqui. Vitória do Cagliari, vitória da Roma, 3-2, 3-2, 2-2, 4-3. Isso aqui é jogo para gols? Sim, senhor. Mas será que isso aqui é um back Roma? Acho que não, né? Quem que tem que jogar na Roma para esse time se diferenciar? Lorenzo Pellegrini, Nicolo Zaniolo e Tommy Abraham, né? O Mkhitaryan também. 1,60 não, né? A Roma é um time que joga e deixa jogar. Não é time para back. Não para apresentar um padrão de back. Esse vai ser um jogo bem corrido, com possibilidade de recuperação de resultado. Eu ficaria com o jogo para gols aqui, tá? Vou deixar a Pokal pro final. Raio Vallecano e Barcelona, não, né? Eu não tenho trabalhado os jogos do Barça, vou até tirar eles do favorito aqui. Não vou me envolver com o Barcelona. Real Madrid. Joga em casa contra o Osasuna. O Osasuna é o 6º colocado. Cara, eu tô completamente perdido em relação à La Liga. Faz muito tempo que eu não acompanho assim. Por exemplo, times como o Osasuna, o Bilbao, o Mallorca. Seria leviano da minha parte. Os últimos jogos do Real que eu fiz foram Champions e o El Clássico agora. Historicamente, entre os dois, não tem muita informação. O Real Madrid não perde a 14 jogos. Real Madrid dentro de casa nesse campeonato, 6-1 para cima do Mallorca, 5-2 para cima do Celta de Vigo. O Osasuna fora de casa. Eita! Vitória com Cádiz. Vitória para o Alavés. Vitória contra o Mallorca. Vitória contra o Villarreal. O Osasuna fora de casa é o melhor visitante da competição. 4 jogos, 4 vitórias. 1,30 a odd do Real.
Rapaz. Que loucura. O Real marcou 10 gols a mais do que o Osasuna e tomou 2 gols a menos. O Real Madrid não dá pra confiar na defesa, né? O Real é um time que tá quase sempre sofrendo gol. Os últimos jogos do Real Madrid: 2x1, 2x1, 0x0, 6x1, 2x1, 5x2. Cara, o Real Madrid vem num ataque muito bom, mas esse Osasuna é osso duro. Eu vou deixar de fora esse jogo aqui. Aí temos na FA Cup o Liverpool pegando o Preston. Provavelmente vai ser um time reserva do Liverpool. Eu vou evitar fazer a FA Cup, porque é a última, talvez a menos importante competição da Inglaterra que a gente tem, né, para trabalhar. E são times mistos, sem muito interesse. Hoje o Arsenal e o Chelsea, sinceramente, eu acho que é arrumar sarna para se coçar. A gente vem com a ideia de o Liverpool de 5x0 para cima do United, mas a gente sabe que essas são competições onde o time explora mais a garotada que não tem oportunidade, os garotos da base. Então eu vou pular aqui o time do Liverpool contra o Preston, o Tottenham contra o Burnley, o Leicester contra o Brighton e o West Ham contra o City. Talvez aqui o Leicester contra o Brighton, por se tratar de duas equipes de meio de tabela hoje em dia, na Premier League, pode valer alguma coisa. Mas eu tenho muito desconhecimento das duas equipes. Tá? E o City contra o West Ham. O West Ham tá bem na Premier League, né? Mas eu não sei se o Guardiola vai colocar o time titular aqui. Então, é aquela coisa. Eu nem vou colocar o nome deles aqui. Mas se eu ver na escalação, Liverpool titular, Tottenham titular, o City titular, o Leicester, eu ver que tem alguma intensidade, talvez eu venha para trabalhar. Tirando isso, não, tá? Mesma coisa vale aqui para o Benfica contra o Vitória. Tanto é que o time do Vitória de Guimarães vem a 1,70 contra o Benfica. Nossa, por quê? Porque o Benfica provavelmente vai vir com um time misto, tá? Então é bem provável que eu venha esse jogo aqui para não fazer nada, para também não assistir. É bom a gente pular para evitar alguma confusão, porque as pessoas às vezes olham para o escudo, olham para a camisa e falam, não, o Benfica vai vencer o Vitória, como assim? A gente tem que entender a importância que a determinada equipe dá para a liga, o elenco que essa equipe coloca em campo, o que esse elenco quer e o grau de intensidade que essa equipe demonstra. Tá bom? A gente nunca pode esquecer disso, porque se a gente fizer trade só por conta de camisa, é vala pura, tá bom? Aqui na Premiership temos o Rangers contra o Aberdeen. Eu tenho na minha memória de que é um confronto complicado, tá? O Rangers vem de 4 jogos seguidos de vitória contra o Aberdeen, mas de 8 jogos sem derrota. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Última vitória do Aberdeen contra o Rangers foi em 2018. O Rangers dentro de casa nesse campeonato, nos últimos 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. O Aberdeen fora de casa nessa competição, 3 derrotas seguidas. Será que a gente pode ter o líder Rangers vencendo esse jogo? Vou dar uma olhada. O campeonato escocês é um campeonato que eu tenho visto cada vez mais, tá? E a gente tem o Hibernia recebendo o Celtic, que é o 4º colocado. Historicamente, o Celtic não perde a 11 jogos, mas o Hibernia não perde a 3. Será que a gente tem aqui uns últimos 3 jogos de empate? Sim. 2x2, 1x1 e 0x0. O Celtic fora de casa vem de 2 vitórias seguidas contra a Aberdeen e o Motherwell. E o Hibernia vem de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse jogo eu vou deixar de fora, tá? Esse jogo eu vou deixar quieto. Nice e Marselha. Me chamaram a atenção, o pessoal que trabalha comigo no Leitura, para ficar de olho no time do Nice. O pessoal do Betcast também comentou isso, que o Nice vem jogando muita bola. Deixa eu dar uma olhada nos últimos resultados do Nice aqui. Ó, dentro de casa, 3 vitórias nos últimos 4 jogos. O Marselha vem de um empate contra o PSG. Jogo difícil, jogo duro, hein? Mais de 2,5 gols nos últimos 7 dos 9. O Marselha vem sofrendo gols aqui no confronto direto nos últimos 3 jogos. Puta, mas é o francês, cara. Eu tenho pouquíssimo embasamento. Se você conhece mais o francês do que eu, me ajuda aqui. O que você acha que eu devo fazer nesse jogo? O que eu acho que eu devo vir buscar
nesse jogo especificamente, tá? Que tenho pouquíssimo conhecimento sobre o campeonato francês. Na Série A do Brasil, Santos e Fluminense. Obviamente, pelo fato do Brasileirão ter agora praticamente se tornado G9, a gente tem pouco interesse às vezes dos times, né? Obviamente que as equipes não querem pré-Libertadores, querem Libertadores direto, mas só o fato de estar indo para uma Libertadores já é um bom negócio para muitas equipes. O Santos briga desesperadamente contra o rebaixamento e o Fluminense vem de vitória, boa vitória no clássico contra o Flamengo. Nos últimos 5 jogos entre as duas equipes ambas marcam. O Santos sofre gol nos últimos 5 jogos para o Fluminense e o Fluminense não perde a 4. Temos um tabuzinho aqui na tela, né? O Santos vem de 3 jogos sem vitória. E os 2 times dos últimos jogos foram menos de 2.000 gols, 4 dos 5, né? Porque o Fluminense meteu 3 no Flamengo, é isso mesmo, ó. 2-0, 0-0, 1-0, 1-0. Foi atípico o jogo contra o Flamengo, mas geralmente clássico contra o Flamengo é bastante gol, tá? E o Santos também, 2-0, 0-0. Aí teve o Atlético Mineiro 3-1, mas depois 1-0, 1-1. Jogo difícil pra caceta. Jogo completamente pra match odds aqui, se for dar alguma oportunidade, né? Fluminense. Sem nenhum tipo de favorito, na minha opinião, tá? Bahia e Ceará. Olha aí o confronto do Guto Ferreira, o nosso querido e carinhosamente chamado de Gordiola, contra o seu ex-clube que o demitiu por estar fazendo uma campanha muito xoxa, segundo a diretoria do Ceará. E aí a gente tem um Bahia saindo lá da zona de rebaixamento e vindo com tudo, inclusive fez um jogaço contra a Chapecoense, um gol bonito pra caramba que eu tava vendo ali nos compactos. O Ceará, nos últimos jogos, olha isso o desempenho do Ceará. Eu não lembro aqui quando que o Ceará trocou de treinador. Eu acho que foi contra o Grêmio. Foi aqui, ó. Foi aqui. Foi o primeiro jogo do Thiago Nunes. Eu acho, tá? Derrota pro Grêmio, empate com o Santos, vitória contra a Chapecoense, 0-0 contra o Inter, 3-1 de derrota pro Atlético Mineiro, empate com o São Paulo, empate com o Red Bull Bragantino na Bacia das Almas e derrota pro Palmeiras. Empate contra o Juventude. Péssimos resultados do Ceará depois que o Guto Ferreira chegou. Eu não gosto do Thiago Nunes, para ser bem sincero. Enfim, e o Bahia? Como é que tá o Bahia? Olha aqui. Essa derrota pro Corinthians aqui, se eu não me engano, foi aqui que eu não me lembro quando que o Guto Ferreira assumiu, mas essa derrota pro Corinthians, o Bahia estava com o salário atrasado, aí nesse jogo especificamente ajustou o salário. O Bahia jogou bem, abriu o placar de pênalti com o Gilberto, mas uma mão boba do zagueiro do Bahia acabou desenrolando esse jogo para o Corinthians e depois o Bahia não perdeu mais. Vitória importantíssima contra o Capo fora de casa, 2 empates contra adversários cascudos, né? O Palmeiras, esse jogo aqui teve sabor de vitória, na verdade teve sabor de derrota para o Bahia, né? Porque o Bahia amassou o Palmeiras no segundo tempo, poderia ter vencido esse jogo e acabou não conseguindo vencer, tá? E cadê? Me perdi aqui. E o último jogo do Bahia foi contra a Chapecoense, 3-0. Bom, primeiro a marcar nos últimos 5 dos 6 o Ceará. O Bahia não perde a 4 jogos, como eu falei. O Ceará não vence a 6. Jogo difícil, hein? Eu entendo o favoritismo do Bahia aqui, mas eu viria para trabalhar esse jogo no Match Odds também. Ceará. Vamos falar da Pokal pra gente finalizando. Antes de falar da Copa do Brasil. Bochum e Augsburg, confronto de Bundesliga 1, tá? Na casa do Bochum. Ambos na Bundes 1 jogando mal. O Bochum até que vem de 2 vitórias, se eu não estou enganado. O Augsburg vem muito mal na Bundesliga 1. Talvez esse ano não seja possível escapar desse rebaixamento, ou pelo menos de uma relegation. Jogo muito difícil de cravar se vai ser um jogo aberto ou não, tá? Eu prefiro me abster de comentar esse jogo, porque são equipes que estão se enfrentando na Bundes 1, estão passando dificuldade na questão ofensiva. Tá, vamos pegar aqui os últimos jogos. O Bochum no confronto direto. É no confronto direto? Não, né?
não é no confronto direto, eles não têm muito histórico aqui. Mas vamos lá, o Bochum vem de 3 jogos, ignora esse jogo aqui, que esse jogo é amistoso, tá? O Bochum vem de 2 vitórias na Bundesliga 1 contra Furt e Frankfurt, que são adversários próximos ali na tabela. E o Augsburg vem de péssimos resultados, a última vitória do Augsburg foi contra o Gladbach. Difícil cravar que seria um jogo para gols aqui, eu vou deixar esse jogo de fora, tá? Dinamo Dresden e São Pauli. Rapaz, se o São Pauli não fosse tão mal fora de casa na Bundesliga 2, eu cravaria a classificação do São Pauli aqui, porque o São Pauli é muito mais time que o Dresden. Mas esse jogo é fora de casa, a torcida do Dresden faz um barulho danado e pode ser sim que o Dresden cause alguma dificuldade. O São Pauli é aquele time da Bundesliga 2 que consegue golear os adversários em casa sem muito problema. O problema é fora de casa. Tá? Se a gente pegar os últimos jogos aqui do São Pauli, 4-0, 4-2, 3-0, 3-0, 3-1, 4-1 é um time bom para gols. Tá? Já o Dresden tem uma dificuldade crônica de criação de jogada. Tá? Se a gente vê aqui, ó, dentro de casa o Dresden, aqui amistoso não conta, perdeu para o Paderborn por 3-0, venceu o Bremen por 3-0, perdeu para o Nuremberg de 1-0. Esse time do Dresden, nessa competição da Pokal, na outra fase, na primeira fase, eliminou o bom time do Paderborn. Mas depois disso, o Dresden só caiu. Eu vejo esse favoritismo pro São Paulo sendo justificável, mas eu acho que a gente pode ter um jogo para gols aqui, mesmo com essa dificuldade de criação do time do Dresden. Eu vou dar esse benefício da dúvida para o Dresden tentar me surpreender na Pokal, assim como fez contra o time do Paderborn. Mas eu lembro que um seguidor meu me falou como que escreve esse time aqui, mas eu não me lembro. Mannheim, não sei. Waldhof, eu vou chamar ele de Waldhof, tá? União Berlim, na Bundesliga 1, vem bem, um time coerente, time coeso, time difícil de ceder muitos gols, tem uma defesa muito boa, tá? Não tem muito histórico entre essas duas equipes. Se eu não estou enganado, esse time aqui na Bundesliga, na terceira liga da Alemanha, ele é líder. Não, ele é quinto colocado, já chegou a ser líder. 18 gols feitos, 10 gols sofridos. O time do União Berlim, se eu não me engano, é quarto colocado na Bundesliga 1. Os últimos resultados deste time dentro de casa em todas as competições: vitória contra o Mappen, o Hallensch, o Vel, o Zichau. É uma diferença grande, tá, das duas equipes. Porém, eu preciso saber qual que vai ser a intensidade que o União Berlim vai colocar nesse jogo. A gente pode ter aqui um leia para a equipe em campo. Vou colocar se aquele amigo seguidor, eu vou procurar depois como é que escreve, como é que pronuncia, mas se ele quiser me ajudar de novo, eu agradeço. Vou ficar de olho num possível lei ao Mannheim, Waldhof, carinhosamente chamado. Bayer Leverkusen e Karlsruhe. Aqui não tem muito o que dizer, né? O Karlsruhe provavelmente vai querer botar as asinhas de fora para cima do Leverkusen e o Leverkusen provavelmente vai aproveitar bastante. Aqui a gente pode ter um jogo bem carinhoso para o mercado de gols. Leverkusen e Karlsruhe. Por que eu digo isso? Porque o time do Karlsruhe não se amedronta. É um time que vai para cima, vai tentar buscar a bola aérea. E cara, se porventura o Leverkusen abrir o placar primeiro, se o Leverkusen levar um time meio reserva, meio titular, meio calabresa, meio pepperoni, o Leverkusen deve golear esse jogo. Vamos ver. Mas eu acho que é um jogo para gols, tá? Eu não cravaria para back não, porque pode ter essa questão de intensidade, de escalação, de vontade. Fica complicado cravar alguma coisa. Regensburg e Hansa Rostock. Outro time que eu vou ficar em cima do muro. Não gosto do Regensburg, todo mundo sabe disso. Detesto o Hansa também. Ultimamente tem jogado muito mal. Bons times na bola aérea. Na ruindade dos times que eu menos gosto, o Regensburg até que tem um pouco mais do meu apreço dos últimos jogos. O Hansa tem muita dificuldade na finalização. Jogo difícil, tá? Jogo muito difícil. Stuttgart e Colônia, não vem jogando nada o Stuttgart também. Jogo muito chato de se assistir.
na minha opinião. Pode ser um jogo de 4-4, mas o que vem jogando o Stuttgart na Bundes 1 é muito fraco. Não tem se justificado nem o fato de eu escolher o Stuttgart para trabalhar. Outro jogo que eu pretendo pular aqui, tá? Que mais que nós temos na Pokal? Borussia Mönchengladbach e Dortmund. E Bayern de Munique aqui. Não tem muito o que fugir também. Gladbach e Bayern. E aqui, obviamente, um back Bayern. Por que eu digo isso? Se o Bayern vier com o time titular, o Bayern aqui não é o atual campeão da DFB Pokal, é o Dortmund, mas quase sempre está na final. O time do Gladbach não vem bem das pernas na Bundesliga 1. Perdeu para o time do Hertha Berlim de 1-0 no último jogo. Tinha empatado com o Stuttgart em casa. Sinceramente, eu acho que se o Bayern fizer um pouquinho de pressão, o Bayern vai passar o caroço aqui no Gladbach. É bem provável, né? Então, se sair na frente, tiver com vontade, então, vixe, coitado do Gladbach. Muito difícil para o Gladbach aqui. Hannover e Fortuna Düsseldorf. Cara, eu tenho um carinho imenso pelo Fortuna. O que me puxa para trás aqui tem sido a fase defensiva. E o Hannover é o contrário. O que tem me puxado para trás para não trabalhar o Hannover é a fase ofensiva do Hannover, que é um time que costuma não produzir em gols, principalmente com a saída do Duxch, que foi para o Bremen. Mas eu vou dar esse benefício da dúvida para o Hannover e o meu querido Fortuna. Tá? Pode ser um jogo para gols e pode ser um jogo que eu vá buscar sim alguma coisa para gols. Do que eu vi até aqui, eu não vi muito time aqui com capacidade de correção de preço, porque os adversários, o estilo de jogo, talvez aqui, ó, Lazio com Fiorentina, a gente pode ter uma possível correção da Lazio se a Lazio não começar muito bem, tá? Então vamos lá. Possível correção de preço. O que significa isso? Correção de preço é uma realidade completamente diferente da expectativa. Nesse caso aqui, a expectativa do mercado é uma Lazio não tão favorita, mas favorita. Se o jogo começar com uma Lazio completamente dominada pela Fiore, esse mercado precisa corrigir imediatamente. Isso aqui é só uma criação de cenário. Cagliari e Roma, aqui também, né? Aqui a gente pode também uma correção na Roma, mas aí, se o Cagliari vier para cima, ele pode tomar um contra. Acho que aqui é mais arriscado se expor no match odds. Aonde for muito arriscado o match odds, eu prefiro não comentar com vocês. Por exemplo, eu poderia dizer que a odd da Inter poderia estar um pouco mais alta, mas fazer a correção da Inter aqui é quase um suicídio. Porque se o Empoli se assanhar, a gente pode ter a Inter marcando no contra-ataque, né? E ontem, por acaso, no caso estou gravando hoje ainda, eu quase mamei esse primeiro gol do Milan aqui aos 14 minutos. Fui fazer uma correção de preço do Milan, que não estava jogando absolutamente nada, e o Milan brotou, tirou do orifício anal este gol com o Giroud de escanteio. Ainda bem que foi de canto, porque se tivesse sido de contra-ataque eu teria mamado. Sorte minha, né? Então é isso, fazer correção de preço, você tem que ter método. Mas eu, como não compro bola parada, ainda bem não tomei esse gol do Giroud, que foi bem achado, foi parido. Bom, acho que nós temos só essa querida aqui, Copa do Brasil. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui embaixo uma super cotação de 15. Eu não ajustei as telas aqui, mas confia na minha palavra. Eu sou produtor de conteúdo, eu tenho parceria oficial com a Betfair, e a Betfair carinhosamente me mandou um e-mail dizendo que está oferecendo uma cotação de 15 para o Flamengo se classificar contra o CAP. Tá? Se você acha essa odd justa, se você quer aproveitar essa super cotação, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, mas saiba que é uma coisa difícil, vai ser complicado. Eu vou fazer um balanço sobre esses dois jogos, porque assim, são jogos completamente diferentes em relação à intensidade, em relação à obrigação, em relação à movimentação, por exemplo, de match odds. Tá? Um jogo, que é esse jogo do Flamengo com o CAP, a gente tem um resultado inicial no primeiro jogo de 2-2, ou seja, vai ser um jogo provavelmente mais estudado no segundo tempo, o CAP não precisa se expor, ele pode fazer um jogo muito mais cadenciado, se preocupando em não dar espaço para a criação do Flamengo, dificultar no fato a criação do Flamengo, e tentar matar esse jogo no contra-ataque, numa bola aérea, que é um ponto muito forte do CAP, e nos chutes de fora da área, tá? Forçando o rebote e tudo mais.
levando em consideração o último jogo que o Cuiabá fez contra o Flamengo, que o Fluminense fez contra o Flamengo tem muita dificuldade de marcar e de jogar contra times que jogam assim, mais fechados. E o Flamengo vai ter a obrigação de propor o jogo, de encontrar os espaços, de criar situações de perigo, talvez com jogadas ensaiadas, tentar na bola aérea também, finalizar mais de fora da área, ou seja, percebe que é um jogo mais cadenciado. Não tem tanta expectativa para gols antes de sair o primeiro gol. Né? Uma coisa é o Atlético Paranaense sair na frente, a gente pode ter um Atlético Paranaense completamente recuado depois. E outra coisa é o Flamengo saindo na frente, porque a gente pode ter um Cap saindo para jogar e um Flamengo, provavelmente com a volta do Bruno Henrique, tendo espaço para jogo e uma possibilidade de ampliar o placar. Então são vários cenários para esse jogo. Eu não vou me atentar especificamente a um deles, mas eu quero fazer um comparativo com esse jogo específico aqui do Galo, que já é um jogo que a gente tem um 4-0 no jogo de ida, uma obrigação completamente para o lado do Fortaleza, e um jogo totalmente diferente, uma rotação de jogo diferente, porque aqui, no outro jogo entre Flamengo e Cap, o Flamengo precisa ir para cima para passar, porque ele está jogando em casa, mas ele não precisa se expor completamente. Percebe? Ele pode ir para cima cadenciado, com cautela. O Fortaleza não. O Fortaleza é um time que tem que ir para cima, independente se ele vai sofrer gol ou não. Obviamente que é um time que não jogou a toalha, na minha opinião. Deve ser um estádio lotado, né? O Fortaleza, segundo colocado no Brasileiro, vai querer tentar pelo menos fazer uns 2 gols no primeiro tempo. É uma tarefa dificílima recuperar esse resultado aqui para o Galo, beirando o improvável. Não existe impossível no futebol. Mas percebam a diferença. O Fortaleza aqui vai ter que sair para o jogo, provavelmente vai ter que se preocupar mais na criação ofensiva do que em se defender, e o Galo vai esperar o Fortaleza para poder jogar no contra-ataque. E esse time do Galo no contra-ataque é muito veloz. Então não tem como eu não buscar alguma coisa aqui para o lado dos gols. Fortaleza e Atlético Mineiro. Óbvio que quando a gente cria os nossos cenários na cabeça, dá a entender que, bom, pelo menos na ideia, o Atlético Mineiro deve jogar mais tranquilo, não precisa da vitória, e mesmo que o Fortaleza ganhe aqui, se for por um placar menor, o Atlético passa. Então na nossa cabeça a gente tem essa ideia, vou trabalhar contra o Galo, o Leia ao Galo deve ser mais seguro. Porém, esquece o que você acha, abre o jogo e assiste. Se o Fortaleza está se expondo, completamente desconfigurado, está completamente perdido em campo, não está conseguindo manter uma formação defensiva coerente, e o Galo está demonstrando para você que ele vai matar esse jogo no contra, não adianta você trabalhar Leia o Atlético Mineiro, porque o Atlético pode perder esse jogo e passar. Isso aí não faz sentido, tá? Então eu prefiro buscar alguma coisa relacionada a gols, não precisa ser algo com muita exposição, pode ser um limite, pode ser uma frente, pode ser um longa exposição curto, talvez de uns 3 gols, mas aqui a gente sabe que a obrigação é toda do Fortaleza, tá? Jogo muito difícil para o Flamengo, que vai ficar pautado nas bolas paradas. O Flamengo, quando sai atrás do placar, ele tem muita dificuldade emocional para responder. Talvez a gente tenha o retorno nessa noite de quarta do Bruno Henrique e do Gabigol. O Pedro fez uma artroscopia no joelho e está fora. Mas mesmo assim, o Flamengo continua sem um homem de criação, que é o Arrascaeta, né? O Flamengo, com a volta do Bruno Henrique, é excelente, a bola aérea é boa, o chute de fora da área é bom, mas o Bruno Henrique faz muito mais sentido se o Flamengo sair na frente, porque aí você tem um Cap se expondo e um Flamengo contra-atacando com a velocidade do Bruno Henrique. Se eu tenho um Cap recuado e se o Cap sair na frente, o Flamengo vai passar um dobrado para poder furar essa defesa do Cap. Então um jogo de rotação diferente do que o do jogo do Galo, e a gente tem que dar 2 pesos e saber trabalhar nesses 2 jogos. Beleza? Eu vou ficando por aqui, 43 minutos de vídeo, novamente, né? Normal. Um grande abraço para vocês, a gente se vê no meu Telegram, o link tá aqui embaixo, não deixa de me seguir por lá, não é um canal de entradas, e lá na leitura se você trabalha comigo lá também. Um grande abraço a todos e a gente se vê.